Universidade Federal de Lavras, curso Embriologia Geral GMV 103, professor Gerry Carvalho Borges, tópico Neurulação. Vamos iniciar a nossa aula com uma visão do embrião com 21 dias de desenvolvimento embrionário. Podemos ver que esse possui na sua região externa vilosidades coriônicas secundárias bem desenvolvidas, formadas por um cerne de mesoderma extra-embrionário e tendo em sua região externa cito e sincício trofoblasto. Podemos ver também que há um celoma extra-embrionário bastante desenvolvido e que o embrião possui acima de si uma cavidade amniótica e abaixo de si o saco vitelino, e que é ligado ao córeo pelo pedículo de implantação, futuro componente do cordão umbilical. Vamos hoje observar transformações que ocorrem a nível do ectoderma embrionário, o antigo epiblasto. Podemos ver que neste local formam-se duas estruturas, a linha primitiva ou estria primitiva e que tem à sua frente o nó ou nódulo primitivo. Essas duas regiões vão ser utilizadas pelas células do ectoderma embrionário em processo mitótico para migração até alcançar regiões inferiores do embrião, próximas aqui do saco vitelino. Podemos ver o mesmo processo aqui numa figura utilizada em nossa aula prática. Vemos que a estria primitiva possui um canal sulco primitivo e que o nódulo ou nó primitivo possui também um canal, a fosseta primitiva. Podemos ver através dessa figura detalhes da migração celular através da linha e do nó primitivo. Vemos uma seção na região caudal através da linha primitiva, que as células do ectoderma migram através dessa estrutura, alcançando a região inferior do abdômen, anteriormente ocupada pelas células do hipoblasto. Vemos então que se forma nesse momento o endoderma intraembrionário. Outras células que migram por esse local vão formar um tecido intermediário, o mesoderma intraembrionário. Aqui podemos ver o mesmo processo através de uma figura utilizada em nossas aulas práticas. Podemos ver através dessa figura que existem duas regiões diferenciadas, as chamadas placa pré-oral e placa cloacal. Nesses dois locais ocorrem a formação de junções oclusivas entre as células do endoderma e as células do ectoderma, impedindo a migração celular através destes locais. Aqui, nessa figura, podemos ver a migração novamente em detalhes. Podemos ver, então, através de um corte, através da região cefálica do embrião, a migração celular, formando a região do mesoderma e do endoderma intraembrionários. Podemos ver aqui também, neste local, a formação de uma nova estrutura, o processo notocordal, que posteriormente irá se diferenciar em notocorda. Esse processo notocordal vai ser formado através da migração cefálica de células presentes na região anterior do nó primitivo. A mesma estrutura é observada aqui em corte longitudinal. Podemos ver nessa figura os detalhes da formação da notocorda. Observamos que as células que migram através do nó primitivo ou nó de Hansen o fazem em direção cefálica até alcançarem a placa pré-oral. Essas células inicialmente vão formar uma estrutura na forma de tubo, conhecida como processo notocordal. Esse tubo vai sofrer um processo de degeneração progressiva, perdendo a sua região inferior. Assim, durante essa primeira etapa, vai se formar um canal, denominado canal neuroentérico, que ligará a região do âmino com a região do saco vitelino. Na figura inferior, podemos ver um detalhe de um corte transversal do embrião para mostrar o processo notocordal, já sem a sua região inferior, o endoderma intraembrionário, o mesoderma e o ectoderma, presentes nessa região. Nessa figura podemos ver as etapas iniciais do processo de neurulação embrionária, ou formação do sistema nervoso. Podemos ver isso em embriões de 17, 19 e 20 dias. Vemos através de uma seção transversal nesse embrião que
a região do ectoderma embrionário vai se dividir em dois locais. O neuroectoderma, que vai formar células expandidas, conhecidas como placa neural, e o ectoderma periférico, ou de revestimento. Podemos ver que as células da placa neural, sob indução da notocorda, vão sofrer um processo de dobramento, formando um sulco neural, e que na região de contato entre o ectoderma de revestimento e o neuroectoderma vão sofrer uma diferenciação celular, formando a futura crista neural. Podemos ver em um embrião com 22 dias que as células do ectoderma, do neuroectoderma, vão sofrer um processo de dobramento e internalização, ocupando a região onde está presente o mesoderma intraembrionário. Essas células vão formar o chamado tubo neural. Esse tubo neural vai sofrer um processo de dobramento e fechamento, iniciando-se na sua região central. Esse dobramento vai progredir em direção cefálica e em direção caudal, até finalmente fechar as duas últimas regiões, denominadas neuróporo cranial e neuróporo caudal. Podemos ver, através dessa figura, em detalhes, o processo de neurulação. Portanto, sob influência da notocorda, há uma diferenciação no ectoderma sobrejacente. Esse vai ser formado por duas regiões, o ectoderma de revestimento na periferia e na sua região central pelo neuroectoderma. O neuroectoderma vai sofrer um processo de expansão, formando a placa neural. A placa neural vai sofrer um processo de internalização e dobramento, formando o tubo neural. Este vai se separar do ectoderma de revestimento e vai adentrar para a região ocupada pelo mesoderma intraembrionário. Podemos ver também nessa figura que na região de contato entre o ectoderma de revestimento e o neuroectoderma há a formação das células da crista neural, que vão contribuir para a formação de várias estruturas no organismo, inclusive dos nervos periféricos. O mesmo pode ser visto por essa figura aqui, em que podemos observar o dobramento das células do neuroectoderma e a invasão do mesoderma intraembrionário pelas células da crista neural, desenvolvendo no local de contato das duas placas do ectoderma de revestimento. Aqui embaixo podemos ver a presença da notocorda. Podemos ver nessa figura o processo de alongamento do disco embrionário. Esse processo é progressivo, conforme pode ser visto através do exame de um embrião com 15 até 21 dias. Podemos ver que todas as estruturas presentes no disco embrionário vão se alongar. Aqui podemos ver o crescimento da linha primitiva e crescimento da notocorda e da placa neural. Podemos ver que o crescimento da linha primitiva não acompanha o crescimento das outras estruturas, porque essa região posteriormente irá desaparecer. Nessa figura podemos ver as estruturas presentes no embrião bilaminar e trilaminar, descritos nas nossas aulas anteriores. Iniciamos com o blastocisto, uma estrutura embrionária formada em sua região externa pelas células do trofoblasto. Essas células vão se diferenciar posteriormente no cito e sincício trofoblasto, componentes do córeon embrionário. Internamente, o blastocisto possui células denominadas embrioblasto. Essas células vão se diferenciar em duas regiões, em sua porção superior, no epiblasto, que vai contribuir para a formação do ectoderma amniótico, e em sua região inferior pelo hipoblasto, células que vão contribuir para a formação do endoderma extraembrionário, que vai cobrir o saco vitelino. O epiblasto embrionário, por sua vez, vai sofrer uma diferenciação formando a linha primitiva. Por este local vão migrar células que vão posteriormente formar o mesoderma extraembrionário, o seu componente embrionário ou intraembrionário e o endoderma embrionário. As células do epiblasto embrionário, após o processo de diferenciação, vão ser denominadas células do ectoderma embrionário. Bem, pessoal, era isso que eu tinha a falar. Agradeço a atenção, bom estudo e até a próxima.